A Inglaterra era um reino consolidado que remontava desde o século IX, com a Igreja Católica Romana como religião oficial. Mas a partir do reinado de Henrique VIII, no século XVI, a Inglaterra passou a ter uma igreja separada, a Igreja Anglicana. E com o advento da Reforma Protestante, várias ideias como as de Calvino passaram a ter importância na vida e na política inglesa. Tenho que dar esta pequena introdução religiosa, pois ela é fundamental para entender o caótico século XVII inglês. Inclusive, essas ideias religiosas foram fundamentais para a Revolução Industrial, mas isso é assunto para outro vídeo. A Inglaterra era governada pela Casa dos Stuart, que com seu rei Carlos I forma um governo autoritário, inclusive dissolvendo o parlamento diversas vezes em seu reinado. Simpatizante com ideias do reformador Calvino que iam contra a Igreja Católica, o parlamento se preocupou com algumas reformas de Carlos I na Igreja Anglicana, que faziam com que ela se aproximasse em sua forma mais com a Igreja Católica. Esse autoritarismo e ameaças do retorno do catolicismo fizeram com que o parlamento montasse seu exército para ir contra o rei Carlos I. Eram os chamados cabeças redondas, pois eram da pequena nobreza, assim não tinham aquelas famosas perucas dos tempos antigos. Assim começa a Guerra Civil de 1642. Os cavaleiros do rei são derrotados na Batalha de Naseby, e o rei Carlos I se refugia na Escócia em 1646, já que a dinastia dos Stuart tem origem escocesa, ou seja, ele foi para a casa dos parentes. O parlamento escocês, que é protestante, exige que a igreja presbiteriana seja oficializada, essa igreja que é a base do puritanismo. Mas o rei Carlos I recusa e os escoceses o entregam a Oliver Cromwell, que era o líder das tropas do parlamento. O restante dos parlamentares ingleses queriam a restauração do rei, mas Cromwell não. Então, por isso, ele ocupou Londres, retirou todos os deputados favoráveis ao rei, mantendo apenas os que apoiavam ele, sendo chamados de Parlamento Garupa, e condenou assim à morte o rei Carlos I em maio de 1649. Cromwell, então, a República Inglesa. Isso mesmo, uma república na Inglaterra. O principal ato de Cromwell na República é fundamental para a consolidação da Inglaterra como uma grande potência dos séculos seguintes. Ele promulga o Ato de Navegação, permitindo com que apenas navios ingleses possam fazer comércio com a Inglaterra, assim prejudicando muito os holandeses, que mantinham um forte comércio com os portos ingleses, o que fez com que os reinos entrassem em guerra, sendo vencida pela Inglaterra em 1654, tornando a Inglaterra a maior potência mercantilista da época, se fortalecendo com a Revolução Industrial. As coisas estavam até estáveis até certo ponto, mas Cromwell começou a governar de forma autoritária, fazendo com que o parlamento, que era fiel a ele, o desaprovasse, e Cromwell não deu dúvidas a ninguém de que ele era autoritário e dissolveu o seu parlamento, que o ajudou na derrubada do rei. Ele governou sozinho em uma ditadura até sua morte em 1658, mas não sem antes fechar tavernas e teatros e impondo leis puritanas. Depois dele, assumiu a Inglaterra seu filho Richard Cromwell, mas este renunciou poucos meses depois, em 1659. Com o vácuo no poder, o antes aliado de Cromwell, George Monk, reúne o parlamento original antes do parlamento Garupa de Cromwell, aquele lá atrás. Assim, a monarquia é restaurada por votação neste parlamento, restaurando a Casa dos Stuart, com o filho de Carlos I, Carlos II, que estava exilado na França, e isso tudo no ano de 1660. Assim, a monarquia retorna na Inglaterra. A raiva dos monarquistas para com Cromwell era tão grande que seu corpo chegou a ser exumado e pendurado em praça pública. Agora sim, né? Tudo certo, tudo bonito na Inglaterra, voltou a monarquia e os ingleses ficaram felizes, né?
Não. Acontece que Carlos II faleceu e assumiu seu irmão caçula Jaime II em 1685, que era um católico intransigente e pretendia retornar à Igreja Católica como oficial e instaurar a monarquia absoluta, que era muito comum na Europa. Isso enfureceu o parlamento e os bispos anglicanos, e muitos deles foram presos. Para contornar isso, os líderes da oposição recorreram ao regente da Holanda, Guilherme de Orange, marido da filha de James II, sendo ele protestante e com o histórico de defender os protestantes holandeses do rei Luís XIV lá na França. Em 1688, Guilherme de Orange marcha sobre Londres sem encontrar resistência alguma e James II foge para a França. Essa foi a Revolução Gloriosa, pois não houve derramamento de sangue. Assim, é formado um novo parlamento, principalmente por Whigs, que tinham como objetivo assegurar os direitos do parlamento. Assim, Maria II e Guilherme III são proclamados soberanos da Inglaterra, mas com a condição apenas de aceitar o famoso Bill of Rights, que assegurava direitos do parlamento e não permitia um controle absoluto do rei. Assim, a Inglaterra encontrava estabilidade.